Então a pergunta que fica é o seguinte: isso teve a guerra da russo-ucraniana, depois de tudo que a gente viu aqui, teve ou não teve a ver com a expansão da OTAN? Tá? Existe esse vídeo, existe um vídeo no YouTube que eu botei o link aí. Quem for lá no meu canal, eu botei lá tem um PowerPoint lá que eu apresento meus slides. Se você clicar lá, o link é ativo, você pode clicar lá, vocês vão ver esse vídeo. É um vídeo que explica exatamente como é que essa narrativa de que, não, essa guerra ucraniana não tem nada a ver com a expansão da OTAN. É impressionante a coleção, a quantidade de vezes que na mídia ocidental essa narrativa foi colocada. Olha, a guerra da Ucrânia não tem nada a ver com a expansão da OTAN. E tudo que a gente viu aqui nos leva a crer que sim, o problema da Ucrânia tem a ver com a expansão da OTAN, tem a ver com a questão da neutralidade da Ucrânia e tem a ver com o desdobramento de forças ofensivas nesses países mais próximos da Federação da Rússia. Tá certo? Pode passar o próximo slide, por favor, Comandante? Então, aqui já partindo para o finalmente, eu fiz esse resumo aqui, vamos dizer assim, eu botei um fluxogramazinho aqui para a gente poder entender melhor de tudo isso e essa análise que a gente fez. Primeiro, lembra aquela pergunta que eu fiz lá no início da aula, da apresentação de ontem? Pode ter uma negociação a essa altura? Sim, é possível. Provável, eu não diria que é provável, mas que é possível uma negociação. A qualquer momento pode acontecer isso. Existem iniciativas da China, o Brasil também está apoiando essa iniciativa. Existem outras iniciativas, por exemplo, como da Hungria. O presidente Trump está assumindo aí em breve. Então, o início das negociações é possível. E muita gente já especula aí, já no quadrinho 2, muito se especula que essa proposta de Trump, tá, envolva uma solução do tipo Península Coreana. Coreia do Norte, Coreia do Sul, zona desmilitarizada. E se a gente se lembra que eu mostrei lá na Organização de Segurança e Cooperação Europeia, quando houve aquele, vamos dizer assim, aquele congelamento do conflito entre Donetsk e Lugansk e Ucrânia, foi feito exatamente isso. Foi feita uma cessação de hostilidades, uma linha de cessar-fogo ali, uma linha onde estava congelado o conflito, e olha, cada força vai ficar do seu lado aí até a gente chegar a uma solução, enquanto a coisa está sendo negociada. Tá certo? Então seria basicamente isso que Trump estaria querendo. Já vi diversos relatos que tratam, inclusive, de pessoas ligadas ao gabinete do Trump que falam isso. Um cessar-fogo nas posições atuais, o estabelecimento de uma zona desmilitarizada, sob fiscalização de alguém que não seja da OTAN, né? Então, muito provavelmente seria da Organização de Segurança e Cooperação Europeia. Essa Organização de Segurança e Cooperação Europeia, ela não é muito conhecida, mas ela é uma organização de segurança muito diferente. Eu costumo dizer, é a única organização de segurança e defesa que o Vaticano faz parte. Até o Estado do Vaticano faz parte dessa organização. Pode olhar lá que realmente o Vaticano faz parte disso aí. Então, ela é bastante neutra, tá certo? Ela não está envolvida com as questões. A Áustria, por exemplo, faz parte, que é um país neutro, né? E manteria o conflito congelado. Essa foi a ideia geral do que aparentemente Trump está tentando trabalhar nisso. Mas aí me pergunto, isso aí seria viável? Aí vamos para o meu etapa 3 aí do nosso fluxograma. Em que pese a guerra ter agregado outros fatores territoriais ao conflito, e como essa narrativa de que a guerra não tem nada a ver com a expansão da OTAN, tem a ver simplesmente com conquista de território para a Rússia, que não é uma verdade, isso não é uma verdade, não é o que está interessando para a Rússia. Mas assim, os fatores territoriais acabaram se agregando no decorrer da guerra. Como a Rússia teve perdas, os fatores territoriais também passam a ser importantes, mas eles não são tão importantes quanto a questão da neutralidade da Ucrânia e desmilitarização. Esses dois fatores são essenciais. Existe um fator territorial que esse sim é também dessa lista de coisas inarredáveis para a posição russa. Qual seria? A Crimeia. A Crimeia é inarredável, porque tem a base lá. De fato, a Rússia já ocupou a Crimeia, então a Crimeia não é negociável. Agora, as repúblicas de Donetsk e Lugansk, essa parte do Donbass, na minha opinião, tudo isso
seria negociável para a Rússia. Eu creio que seria negociável para a Rússia, desde que essas regiões mantivessem um grau de autonomia em relação à Ucrânia. Por que isso para a Rússia seria interessante, na minha opinião? Seria até prudente que ela fizesse isso. Porque, certamente, se a Rússia ocupar esses territórios, é muito provável que vai ter guerrilha, que vai ter atentados. Vai ser muito desgastante para a Rússia isso aí no futuro. A gente acompanha, até eu estava conversando com o comandante Farinazzo aí, existem potências europeias que já estão nessa fase de treinar ucranianos para essa etapa seguinte, que seria uma etapa de guerrilha. Tá? Então eu acho que não seria muito prudente que a Rússia devolvesse isso para a Ucrânia, desde que essas regiões mantivessem um grau de autonomia, que ali pudesse falar a língua russa, que ali pudesse praticar a religião ortodoxa, e que mantivesse uma autonomia em termos do poder central. Isso seria prudente para a Rússia fazer isso, e é bem provável que a Rússia até aceite fazer isso aí. Mas agora a Crimeia, a questão da Ucrânia manter uma neutralidade e não ter OTAN dentro da Ucrânia, isso aí é inarredável. Então, um acordo, um outro ponto importante também, um acordo não pode ser assinado só pela Ucrânia. A Rússia não vai aceitar isso aí. Vai ter que ter o chamegão dos Estados Unidos lá. Porque sem o chamegão dos Estados Unidos não tem acordo nenhum. Então, para ter qualquer conversa de cessar-fogo, na minha opinião, já tem que ter uma garantia de neutralidade e desmilitarização. Sem esses dois fatores, não tem conversa nenhuma. Então, é o slide 4. Em função de tudo que a gente viu, que apresentou nesses 2 dias, a Rússia somente aceitaria uma solução que passe pelo atendimento dos seus pontos centrais. São esses pontos centrais que, desde as primeiras conversas, desde 2007, lá na Conferência de Munique, o Putin vem falando isso aí, que são a neutralidade e a desmilitarização. E eu agrego isso aí a questão da Crimeia também. Atendido isso, podemos fazer o cessar-fogo. E aí vamos negociar como é que fica a situação lá no Donbass. Esse é meu entendimento. Esse é um resultado de uma análise que eu estou fazendo. É isso que vai acontecer? Eu não sei. Isso aí existem 1000 coisas que podem acontecer aí. Mas no meu entendimento de posse de toda essa análise que a gente fez, desde lá da queda do Muro de Berlim, é o que parece mais prudente ser feito. Agora, quando isso vai ser feito,